Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. E o programa Dicas de Saúde, aos domingos, quase todos os domingos, de 7 às 9, até antes da missa, que vai ser transmitida aqui na Rádio Padre Cícero, missa da paróquia Sagrado Coração de Jesus, que está em festa do padroeiro Sagrado Coração de Jesus. Então você já sabe, né? O domingo a gente fala sobre saúde, de saúde para evitar doenças. A gente fala sobre a necessidade do ser humano de se movimentar, independente da idade e de alguma limitação física, mas tem que se movimentar. Falamos sempre de boa alimentação saudável, sem muita coisa doce, né? Açúcar doce demais. Dos vícios que podem levar a doenças, como o fumo, o álcool em excesso e outras drogas. E falamos também sobre o sono, a importância de uma boa noite de sono. Falamos sempre sobre procurar médico quando está doente e procurar também mesmo sem estar doente, porque algumas doenças, quando elas se manifestam, a doença já está avançada. Uma delas é o câncer. O câncer, quando ele se manifesta, quando ele dá sintomas, a doença já está avançada, com diminuição de chances de cura. E quando é descoberto cedo, a chance de cura é muito alta. Portanto, tem essas promoções, tem essas, vamos dizer assim, campanhas. E do mês de novembro, a mais forte é a Novembro Azul, conscientização sobre o câncer de próstata. Para isso, convidamos, está aqui comigo já, 2 médicos urologistas. Vou apresentá-los. Está aqui comigo, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite, o Dr. Tiago Coutinho. Dr. Tiago Coutinho, como eu falei, é médico urologista, graduado no Centro Universitário Cristo, residência médica em cirurgia geral pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, USP, residência médica em urologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade, também de São Paulo, título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Tiago, bom dia e obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Périx, bom dia aos ouvintes da Rádio Padre Cícero. E é sempre um prazer estar aqui trazendo informações sobre a saúde do homem, as informações sobre o câncer de próstata, e estamos à disposição para qualquer dúvida e perguntas dos ouvintes. Que bom, né? Mais um dia para falar sobre esse câncer que é entre os cânceres, entre os que mais matam homens no Brasil e no mundo, né? Então é importante. Incidência, ele só perde por câncer de pele, e imortalidade está ali, juntamente com câncer de pulmão, um ou outro, como os que mais matam homens no Brasil e no mundo. O nosso outro convidado é o Dr. Thales Coutinho. Ele é médico graduado pela UFC, 2013, residência em cirurgia geral pela UFC, especialização em urologia pelo Hospital São Rafael, Rede DOR, cirurgião robótico pelo Hospital Israelita Albert Einstein, cirurgião robótico certificado pela Instituto Surgical da Vinci Surgical System Stratney, depois ele diz direitinho a pronúncia desses termos, no Hospital Israelita também, Albert Einstein. Docente do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, Estácio FMJ, urologista do Corpo Clínico do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, no Hospital Barbalha, São Vicente de Paulo, e também do Hospital Maternidade Santo Antônio. Bom dia, doutor Thales Coutinho. Obrigado também por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero. A gente é que agradece aí o espaço, mais um meio de comunicação que vem falar sobre esse mês tão importante, que é o mês de novembro, um mês muito importante dentro da urologia, né? Que é o mês de conscientização, onde falamos não só sobre o câncer de próstata, mas de uma forma global, sobre a saúde do homem, né? A gente sabe, é cultural
que o homem ele tenha mais receio, né, um pouco mais de preconceito em buscar essa consulta com um médico, né, seja urologista ou qualquer outro médico de outra especialidade. Então esse espaço que é nos dado aqui na Rádio Padre Cícero é muito importante para a gente trazer todas as informações para a população e nesse mês de novembro falar sobre a saúde do homem, buscando a conscientização sobre procurar uma consulta, mesmo que o homem não esteja sentindo absolutamente nada. É importante essa primeira consulta inicial, onde nós investigamos não só a próstata, mas a saúde global do homem. Muito bem, então você ouvinte já sabe o assunto hoje, mais uma vez, é o Novembro Azul, de conscientização sobre o câncer de próstata. Está aqui também comigo o Carlos Eduardo, operador de som, e vamos ficar juntos, né, Carlos? Botando o programa para funcionar na FM Padre Cícero e a live, né? Ajeita aí, vamos... Estamos ao vivo, viu? Live de Facebook. Sabe como é que você pega, você que está me ouvindo na rádio? Como é que você pega para não só nos ouvir, mas também nos assistir na live do Facebook? Você bota FM Padre Cícero no Facebook, pronto. Você vai ver que vai abrir uma telinha e aquele pessoal que está lá, as câmerazinhas, aquele pessoal que está lá é a gente, nós quatro aqui. E aí é bom que fica, viu? Fica gravado por muito tempo, se não houver nenhum problema técnico. A internet às vezes gosta de quebrar as lives, principalmente se a gente botar música, né? Não vamos botar música, porque tem a história dos direitos autorais, aí cai. É igual aqueles jogos de futebol, né? Que aí você está assistindo de boa na live, aí de repente, pum, desaparece o jogo, né? Eles quebram a live, né? Mas vamos ver se a gente vai até o fim. E temos as nossas redes sociais também, que a gente deixa gravado. Meu amigo é Tony Santos. Ele é radialista, ele é meu compadre, e ele tem um programa aqui, o Som do Brasil, no domingo à tarde. Ele tem uma rádio web que coloca músicas e tem um site. O nome do site é clubsintonia.com. Nesse site, o Tony grava todos os domingos o nosso programa e coloca num link chamado Dicas de Saúde. Então você pode em outro momento ouvir no site do Tony, clubsintonia.com, o programa. Ele, quando coloca um programa novo, aí vai embora o programa mais antigo e fica mais ou menos 6 ou 7 entrevistas gravadas por muito tempo, alguns meses. E temos também o YouTube, nós temos os podcasts. O meu filho puxa a gravação do Tony e coloca no YouTube, nos podcasts da Gastroclínica Vasconcelos e nos podcasts Dicas de Saúde, que fica também lá, gravado nas redes sociais. É isso aí. Então vamos começar nosso programa. Você sabe que pode participar, pode fazer perguntas aos nossos convidados. O doutor Tiago Coutinho, filho do meu grande amigo, doutor Coutinho, que já veio aqui várias vezes. E o doutor Thales Coutinho, que é sobrinho, né, doutor Coutinho? Isso, sobrinho. E eles estão aqui para responder, viu? Eles não só responder sobre o câncer de próstata, que é nosso foco número 1, mas também, como o doutor Thales falou, a saúde do homem, quebrar esse preconceito de homem não procurar médico, não fazer prevenção. É muito importante. Generalizando, os homens não gostam de fazer prevenção, como, por exemplo, as mulheres fazem, né? Então, os homens têm que acabar com essa bobagem, essa besteira e fazer prevenção de saúde. Não é só de próstata, não. O homem tem pressão, o homem tem açúcar no sangue, tem gordura no sangue, o homem tem obesidade, o homem... meu Deus, tem tanta doença no homem que se ele não for atrás para ir diminuindo uma por uma, ele poderá ter uma morte precoce, uma morte antes do tempo. A gente foi criado para viver uma vida inteira, para morrer depois dos 90, 95 anos. Mas o povo morre com 40, 50 porque não se cuida, né? Termina pegando doenças diversas e aí não dá certo. Mas vamos começar, né? Vamos começar perguntando ao doutor Tiago Coutinho sobre o câncer de próstata. Infelizmente, muito frequente, né? Infelizmente, tem uma mortalidade alta. Mas também tem muita gente
doutor Tiago, que descobre câncer de próstata e não morre do câncer, né? Tem isso também. Então, como é isso? Esse câncer, para algumas pessoas, ele é fatal, ele pode matar. E para outras, não. Por que existe essa distinção? Isso, doutor Pérez. Assim, o que a gente sabe hoje, que o câncer de próstata, na maioria dos casos, ele é indolente. É uma doença de uma evolução lenta, que ali ele passa 5, 8 anos para crescer 1 centímetro durante esse período. E em outros casos, ele tem uma evolução bem mais rápida, dando sintomas e saindo da próstata e acometendo outros órgãos, principalmente a questão do osso. Então, assim, a importância é a gente pegar o diagnóstico de uma maneira precoce. O rastreamento, a gente sempre orienta e orienta que a população faça, principalmente baseado na Sociedade Brasileira de Urologia. Já existia um grande debate em relação ao rastreamento, mas já se viu que os países que não aderiram, depois de 5, 8 anos, tiveram um aumento muito grande dos cânceres de próstata metastáticos. Então, assim, é um segundo câncer mais comum no homem, né? Perde só para os tumores de pele e não melanoma. É o segundo que mais mata, responsável por 28% dos casos de óbitos por câncer, né, no homem. O primeiro é o de pulmão? O primeiro é de pulmão. E, assim, em 2022, pelos dados do INCA, foram 71 mil novos casos no Brasil. E 16 mil óbitos, né, no ano, em 2021. Então, assim, é uma doença muito prevalente e que, se o homem se cuidar, procurar se prevenir e não aguardar os sintomas, o sucesso do tratamento e tendo um diagnóstico e o tratamento é muito alto. Dizem que, descoberto cedo, a possibilidade de cura ultrapassa 90%. Maior que 90%. Então, olha aí, o motivo para o homem procurar médico, fazer o PSA, né, aquele exame de sangue, né? Isso. O PSA mudou a história do câncer de próstata, né? Desde quando foi descoberto em 1990, o pessoal acredita que o PSA diminuiu em 50% a mortalidade pelo câncer de próstata. Olha aí. É um exame simples, que o paciente faz de uma maneira rápida e tem muda a conduta do paciente no decorrer da doença do câncer de próstata. Então, assim, a gente sabe que o câncer em homens acima dos 60 anos, 1 a cada 6, 7 homens vai ter o diagnóstico de câncer de próstata. E assim, seria um diagnóstico a cada 40 minutos. Puxa, muita coisa, né? Doutor Thales Coutinho, e esse exame PSA, existe história de falso positivo, falso negativo, como os outros exames laboratoriais? Se uma vez ele ficou alto, ficou acima do que se espera para a idade daquele homem, aí qual o próximo passo, se o PSA der alto ou der suspeito que não está tão bom? Então, doutor Péricles, ótima pergunta, tá? A gente atende alguns pacientes no nosso consultório que chegam muito aflitos por conta de uma alteração no exame de sangue, né, que é o PSA. E aí a gente vai investigar outras doenças que podem alterar o PSA, porque a gente sabe que não é o PSA elevado, não significa câncer de próstata. O PSA ele pode estar alterado por diversos outros motivos. O paciente pode estar com a infecção urinária, pode estar com a infecção na própria próstata, que a gente chama de prostatite. O paciente pode ter cálculo, né, pedra na bexiga, pode alterar o valor do PSA. O paciente pode estar usando sonda e pode ter a outra doença que pode acometer a próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que a gente chama de HPB. Hiperplasia prostática benigna também altera o PSA. Então, nesse primeiro momento, na consulta, nós tranquilizamos o paciente, fazemos toda uma anamnese, uma história clínica e também examinamos esse paciente. A gente sabe que a próstata, a gente fazendo o exame físico, né, que é o toque retal, que os homens ainda hoje tem tanto preconceito, a gente consegue ali ver se tem alguma alteração na próstata, algum nódulo, alguma área mais endurecida, mais suspeita de câncer de próstata, e aí a gente faz todos os exames para descartar essa alteração do PSA como sendo câncer de próstata. E a mensagem mais importante para os homens é para eles não terem medo de descobrir um problema na próstata, tá? Então, só complementando a pergunta anterior, doutor Péricles, o senhor falou muito bem que tem alguns pacientes que
tem que tratar o câncer de próstata e tem outros pacientes que nem precisam de tratamento. E por que que isso acontece? Porque a doença, o câncer de próstata, ele tem uma forma de apresentação diferente de cada homem. Então, o câncer de próstata ele é muito individual. Nós temos uma doença que em alguns pacientes ela é de muito baixo risco, ou seja, a gente descobre ali um tumorzinho na próstata do paciente, mas é de tão baixo risco que a gente vai somente acompanhar esse paciente e tratar, se for necessário, se a doença quiser avançar mais à frente. Em contrapartida, nós temos aqueles pacientes que tem uma doença que já nos mostra que ela vai ser agressiva e que vai precisar de tratamento. Então a gente vai ter que, não tem como acompanhar, a gente tem que fazer o tratamento. Quando a gente fala sobre os fatores de risco para câncer de próstata, aí nós entramos naquela questão que o Dr. Tiago estava falando, né? Que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda. Quem são os pacientes que devem fazer esse rastreio, né, do câncer de próstata? E aí são os pacientes que têm fatores de risco aumentado para o câncer de próstata. Os principais fatores de risco é a idade. Aquele paciente que passou dos 50 anos, ele tem que fazer uma consulta com o urologista, tá? A raça negra, porque a gente sabe que o negro ele tem uma incidência maior de câncer de próstata e no negro o câncer de próstata ele é mais agressivo. Então, a gente tem que estar de olho nisso aí e a obesidade também é um fator de risco para o câncer de próstata. Então são esses fatores de risco. Aí se a pessoa for da raça negra e tiver obesidade, no caso, vou perguntar ao doutor Tiago, aí tem que antecipar essa idade, esse corte de 50 anos, tem que ser mais cedo? Isso. Então, a recomendação da investigação do diagnóstico por câncer de próstata é para todos os homens a partir dos 50 anos. Para os homens que têm fatores de risco, história familiar, raça negra, obesidade... história familiar também, né? História familiar, pai, isso, pai, avô, irmão... Você tendo um parente de primeiro grau, sua chance aumenta em 2 vezes. Puxa. Se tiver 2 parentes, já aumenta em 3, 4 vezes. Então, para esses pacientes, a partir dos 45 anos de idade. Então, é orientado fazer o PSA e o exame do toque retal anualmente. Embora a gente saiba que a maioria dos cânceres de próstata só vai aparecer com 60, 65 anos, mas é fazendo rastreamento na idade certa que a gente consegue o diagnóstico precoce. Então, pacientes assintomáticos, sem ter queixas, que tem história familiar positiva, raça negra, obesidade, precisa comparecer, procurar um urologista e fazer seu exame de prevenção a partir dos 45 anos. Muito bem, então esse é o grande recado do Novembro Azul. É você, homem, não tenha vergonha. Procure um médico urologista e ele vai pedir o PSA se você tem 50 anos ou até antes, 45 anos, se tem algum caso na família, parente próximo, se você é da raça negra, embora o pardo eu acho também já deveria incluir, né? Porque a gente, no Brasil, praticamente todo mundo tem ascendente africano, né? Praticamente é miscigenação mesmo, né? Racial. Então é bom começar com os 45 mesmo. E também o caso da obesidade, né? A obesidade participa de muitos tipos de câncer, entre eles o câncer de próstata. Muito bem, daqui a pouco eles vão nos falar sobre os sintomas, que a gente não espera os sintomas. Claro que tem que ir sem sentir nada, porque quando aparecem os sintomas talvez o câncer já esteja mais avançado, mas é importante também saber os sintomas já que o homem não foi se prevenir e pelo menos quando apareceu os sintomas. Mas a festa do Coração de Jesus está rolando, que coisa boa, né? Tem o lado social e tem o religioso misturado, porque a festa social não quer dizer que vem cantor, que vai falar alguma coisa contra a fé cristã. Não, são pessoas muito bem escolhidas, são cantores populares e pessoas que a gente conhece há muitos anos, né? Pessoas também que são de Deus, né? São da igreja, que vem cantar, que vem animar a festa do Sagrado Coração de Jesus, que tem como tema Sagrado Coração de Jesus, fonte de graça e missão. E o lema, corações ardentes, pés a caminho. Hoje, domingo, já houve a novena 18h30. Aliás, a novena é só 18h30, desculpe.
a missa, que está acontecendo, finzinho dela, de 6 horas. Aí a novena, 18h30, 7 da noite, a Santa Missa, presidida pelo padre Adelino Dantas. Claro que vai ter missa 9 horas, inclusive transmitida aqui na FM Padre Cícero. Mas a gente dá essa festa das 19 horas porque é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Aí a missa das 19 horas sempre tem um padre que vem de fora e tem a atração da festa social depois da missa. Hoje é o Maurício Jorge, grande cantor, compositor. Maurício Jorge, muitas músicas lindas, tanto populares quanto religiosas. E ele vem hoje à noite, depois da missa. A missa vai ser presidida pelo padre Adelino Dantas, vigário-geral da Diocese do Crato. E o noitário hoje, Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Comunidade Nossa Senhora da Conceição, Catequese, Batismo, Eucaristia, Crisma, AJS, Segue-me, Grupo Dom Bosco, Divina Misericórdia, Sal da Terra, Filhos do Espírito Santo. Convidados, Paróquia São José do Limoeiro, onde o padre Adelino passou muito tempo, né? Então ele convida os seus paroquianos, vamos dizer assim, ex-paroquianos, para participar dessa festa do Sagrado Coração de Jesus. Vamos continuar nossa live, vamos continuar nossa entrevista, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Vamos perguntar sobre os sintomas. Doutor Tales, tudo bem, o homem deveria ir para o urologista sem nada sentir porque completou 45 ou 50 anos, dependendo da situação da família dele e dele mesmo, né? Mas quais são os sintomas que aumentam as chances de ter um câncer de próstata? O que é que o homem sente quando ele talvez já esteja com esse tumor? Doutor Péricles, então assim, a gente costuma atender homens, né, principalmente ali acima dos 50 anos de idade, e aí a gente volta um pouco a falar sobre o cuidado da saúde do homem, né? A gente ali na conversa, na consulta, a gente começa a perceber que ali é uma primeira consulta do paciente na vida. A gente pergunta, o senhor já esteve em algum outro médico, já foi buscar algum outro cuidado na saúde? Ele disse, não, doutor, é a primeira vez que eu venho no médico, então a gente que é urologista, a gente tem muito essa responsabilidade de buscar não só a doença na próstata, mas outras doenças que esse paciente possa estar apresentando e também não causa sintoma, né? Uma doença muito prevalente é o diabetes. A gente atende muitos pacientes e aí a diabetes, ela pode apresentar sintomas miccionais, né? Ou seja, dificuldade para urinar, ardência para urinar, aquela vontade imperiosa de correr para o banheiro, ou seja, a urgência, né, que a gente chama, urge incontinência, o paciente às vezes chega falando para a gente que está com incontinência urinária. E quando a gente vai ali conversando, examinando, vendo os exames, a gente percebe que o paciente não tem problema nenhum na próstata. É somente uma diabetes que está totalmente descompensada. Então a gente aproveita essa primeira consulta do paciente para investigar não só a próstata, mas todas as outras doenças que podem acometer os homens, né? Então é uma pressão alta, é um diabetes, é o colesterol. A gente vê como é que está a saúde sexual desses homens, porque esse é um outro grande tabu dos homens também, né? Geralmente o homem só procura o urologista quando os sintomas já são insuportáveis. Ou seja, ele está ali em casa, não está sentindo absolutamente nada, então ele não vai para a consulta, ele espera. Então, aí eu também falo em outro ponto muito importante, que é a questão das mulheres. A esposa, a filha, diz assim, papai, nós estamos no Novembro Azul, vamos na consulta, mesmo que o senhor não esteja sentindo absolutamente nada. Quando a gente fala sobre o câncer de próstata, né, a gente sempre bate nessa tecla, não espere os sintomas para procurar um urologista. Por quê? Porque mesmo que o homem não esteja sentindo absolutamente nada, um início de câncer, um início de tumorzinho pode estar ali acontecendo e ele nem desconfia, né? Por quê? Porque a doença na sua fase inicial, ela não dá nenhum sintoma. Então o homem vive sua vida totalmente normal.
E aí a gente só consegue fazer esse diagnóstico, né? A gente só consegue descobrir essa doença se o homem for na consulta, e aí a gente examinando, a gente vai fazer o diagnóstico precoce, fazer o tratamento de forma precoce, e aí a gente oferece uma chance de cura de mais de 95% desses pacientes. Quando você me pergunta, Thales, quais são os sintomas do câncer de próstata? Então, geralmente, na maioria das vezes, o paciente não sente absolutamente nada. Ele vai na consulta porque ele começa a ter um pouco de dificuldade para urinar, acorda muitas vezes à noite para urinar, o jato começa a ficar sem pressão, até mesmo uma incontinência, né, uma urge incontinência, ele vai ao banheiro e não consegue esvaziar completamente a bexiga, fica com aquela sensação de que sempre está sobrando algum restinho de xixi ali. Então ele tem esses sintomas que, na verdade, pode nem ser câncer de próstata. Na verdade, pode ser a outra doença que é muito comum na próstata, que é a doença benigna, que é a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença muito incidente. Quase mais da metade dos homens acima dos 55 anos vai ter a hiperplasia prostática benigna e vai evoluir com algum sintoma desses que eu falei. Então, assim, o câncer de próstata só irá causar algum sintoma, infelizmente, quando ele já está na fase mais avançada, quando ele já saiu da próstata. Então pode causar sangramento na urina, pode causar dificuldade para o paciente urinar e também pode causar dor nos ossos. Não é incomum a gente atender aquele paciente idosinho ali com 70, 75 anos que vivia ali tranquilo, não sentia nada, daqui a pouco começa a ter dificuldade para caminhar, muita dor nos ossos, e aí quando a gente vai ver, é um câncer de próstata que já saiu da próstata, acometeu outros órgãos, e um dos principais locais de metástase, que é quando a doença sai da próstata, é justamente os ossos. Então a gente perde esse paciente, infelizmente, de oferecer um tratamento curativo, e aí a gente pergunta, o senhor já fez algum atendimento anterior? E aí ele diz, não, doutor, infelizmente eu só vim agora porque estou muito sintomático, estou com sintomas insuportáveis, e é isso que a gente não quer. Tá? E é por isso que a gente está aqui, para orientar todos os ouvintes aí da Rádio Padre Cícero. Muito bem, então são os doutores Tiago Coutinho e doutor Thales Coutinho, médicos, cirurgiões, urologistas, falando sobre o Novembro Azul, câncer de próstata. Carlos Eduardo, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais entrevistas. Vocês podem mandar perguntas para os nossos convidados. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, Domingo do Senhor, daqui a pouco a missa, viu? 9 horas, transmitida pela FM Padre Cícero. Agora são os nossos convidados que estão falando sobre o Novembro Azul, não só sobre o câncer de próstata, mas como o doutor Thales falou, a saúde do homem. O homem tem diversas doenças, entre elas o câncer de próstata, e ele precisa se cuidar. Fazer como as mulheres, né, que vão fazer a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de colo do útero e outras doenças, né? E o homem fica na dele, né, esperando o pior acontecer para procurar um médico. Não deveria ser assim. Mas tem também o testemunhal do Clube de Amigos, a promoção desse mês de novembro. Ser amigo da FM Padre Cícero é bom, porque cada mês uma nova promoção. Nesse novembro, fazendo a sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de uma cesta de produtos de higiene pessoal da Farmácia Medical. O sorteio acontecerá no dia 1º de dezembro, às 11h30 da manhã, ao vivo, no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. 3512-5824 é o telefone do Clube de Amigos. Apoio Farmácia Medical, compromisso com sua saúde e com sua economia. Rua Otávio Aires, 413, Limoeiro, em Juazeiro do Norte. Contato da Farmácia Medical 3512-4745 ou 99856-5388. 99856-5388. Farmácia Medical. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Dr. Tiago Coutinho, médico urologista, está falando sobre o câncer de próstata, e eu pergunto para você, antes que os ouvintes enviem suas perguntas, daqui a pouco começa a chegar,
mas a gente vai perguntando aqui sobre o câncer de próstata. Vamos imaginar um paciente que o PSA está um pouco elevado ou bem elevado. Aí vai fazer o toque prostático. E no toque, o urologista percebe que há um nódulo, há um carocinho ou caroção na próstata. E aí, o que fazer? Como saber se esse caroço é realmente o câncer de próstata ou não é? Qual o próximo passo? Isso. Então, doutor Pélix, quando o paciente ele faz o exame do PSA e comparece na consulta, o PSA normal é de acordo com a idade. A gente tem até o valor de 2,5 para os pacientes até 50 anos, até 4 para os pacientes de 60 anos, e aí variando laboratório por laboratório, 4, 5, o paciente acima de 60 anos. Então, a indicação que preocupa a gente quando o PSA vem acima de 10. O PSA ele acima de 10, ele causa um sinal de alerta num paciente que ele pode ter um câncer de próstata e que é indicado fazer uma biópsia. Agora também não é só um valor absoluto do PSA que vai indicar a biópsia de próstata, né? A gente sabe que aquele paciente que ele faz anualmente o exame do PSA. O PSA dele é 1, 2, aí está subindo, 2,3, 3, 4. O paciente vai para o PSA de 7, ele já tem uma indicação de fazer uma biópsia de próstata pelo crescimento do PSA. Então, o que confirma o diagnóstico do câncer de próstata é a biópsia. A gente sabe, os pacientes acima de 40 anos, metade deles não fizeram PSA. E 2/3 não querem fazer o exame do toque. Então, assim, é um dado bem preocupante. Quando a outra indicação da biópsia da próstata é quando o exame do toque retal vem alterado. Então, quando tem um nódulo, um caroço na próstata, já é indicado fazer a biópsia, mesmo com PSA normal. Em 17 a 20% dos casos, o PSA está normal, o toque retal está alterado e se confirma um diagnóstico de câncer de próstata. Então, o que é a biópsia? A biópsia é guiado por ultrassom, feito de maneira transretal, e padronizadamente são colhidos 12 fragmentos da próstata. 6 do lado direito, 6 do lado esquerdo da próstata. E esse material é coletado, geralmente fragmentos de 1 centímetro, e encaminhado ao médico patologista para que seja observado no microscópio, para que seja confirmado ou descartado um diagnóstico do câncer de próstata. Então, de acordo com a avaliação do patologista, ele vai classificar se é uma doença benigna ou uma doença maligna. Sendo maligna, ele vai classificar o Gleason, sendo do Gleason 6 até o Gleason 10. O Gleason 6 é aquela doença que ela é de uma evolução bem mais lenta, uma doença mais indolente, que vai crescer de uma maneira mais lenta e que o paciente pode até não operar se não quiser ou não fazer um tratamento e acompanhar. E tem um Gleason 9 e 10, que é de um alto risco, e que o paciente tem que operar de uma maneira mais rápida, porque senão a doença pode sair dali da próstata. Outro exame que pode ajudar muito a gente, que atualmente a gente consegue fazer bem, é a ressonância da próstata. Então, o paciente que tem um PSA alterado no exame do toque, tem uma área endurecida ou um caroço, a ressonância ela vai dizer muitas informações para a gente em relação a como que está essa doença na próstata ou ao redor da próstata. Se ela já infiltrou a cápsula prostática, se já tem infiltração de bexiga, se já tem contato com o reto, que a próstata é localizada bem naquela região, anterior ao reto, posterior, um pouco à frente da bexiga, e que localmente ela pode avançar, ela pode crescer. E vai dizer para a gente como é que estão os linfonodos. Então, assim, a ressonância ela não confirma um diagnóstico, mas ela sugere se tem uma lesão. Hoje em dia já tem uma classificação de PIRADS, e o PIRADS 4, PIRADS 5, ela sugere que ele pode ter uma doença significativa de câncer de próstata. E aí é outra indicação de biópsia. Então, assim, mas a retal, a ressonância é um exame mais adicional. É isso, a ressonância é um exame mais caro, um exame que o paciente demora mais a fazer, de mais difícil acesso, mas que tem ajudado muito, principalmente na hora de estadiar os pacientes para fazer o diagnóstico correto do câncer de próstata. Portanto, o diagnóstico é um conjunto, o PSA, que é um exame de laboratório, um exame da próstata, o toque, e a biópsia guiada pela ultrassonografia, mas o padrão ouro é o resultado do exame microscópico do patologista, né? O histológico. Isso, o anátomo patológico, que é o que vai confirmar a doença ou não.
e o grau, assim, vamos dizer, né? Isso, aí tem essa classificação do Gleason, né? Gleason é um médico, né, que fez essa classificação no passado e hoje é o padrão ouro de classificação, né, do câncer de próstata. Isso, exatamente. Muito bem. Então vamos falar das duas medicinas, infelizmente existe, né? A medicina privada e a medicina do SUS, né? Pública. Aí a gente sabe que o PSA faz na rede pública, a gente sabe que é fácil conseguir, a gente sabe que tem urologista pelo SUS, a gente sabe que tem ultrassonografia pelo SUS. Agora vamos falar da biópsia guiada pela ultrassonografia. Como é pelo SUS? Tem, deve ter, né? Mas já não é tão simples, não é tão fácil. Como é que vocês estão vendo aqui na nossa região caririense o paciente que não pode ir numa clínica privada, que é pelo SUS? Pronto, infelizmente, né, por ser uma doença tão prevalente, o volume, né, o número de biópsias solicitadas é alto. Então, hoje, aqui na região do Cariri, infelizmente, os pacientes ainda são um pouco desamparados dessa questão. Então, a gente não tem nenhum local, nenhuma clínica onde a gente possa orientar os pacientes para eles irem fazer essa biópsia pelo SUS. Então é bem difícil eles conseguirem fazer essa biópsia prostática pelo SUS. Então acaba ali que eles têm que se desdobrarem, dar um jeitinho ali de fazer o exame em alguma clínica particular, porque infelizmente, né, assim como outras áreas, né, da medicina, não só a questão da biópsia prostática, os pacientes têm muita dificuldade para encontrar até mesmo uma ultrassonografia da próstata, né? Os pacientes falam muito, né? Eles, eu quero fazer uma ultrassom da próstata. A gente tem uma certa dificuldade de fazer esse exame pelo SUS, mas a gente nota, sim, um aumento, né, nessa questão da cobertura, né, das cidades, das prefeituras, uma preocupação nesse cuidado com os pacientes. Eu mesmo trabalho na cidade de Aurora, lá eu faço atendimento de 60 homens no mês, né? São 2 dias de atendimento, atendo pelo SUS lá, e lá a gente tem um bom suporte de ultrassonografias, de biópsia, lá a gente consegue fazer. Dr. Tiago também trabalha aqui em Juazeiro, atende os homens pelo SUS, e a gente tem esse apoio das prefeituras, né? Mas infelizmente, de uma forma geral, como o volume de biópsia solicitada é muito grande, ainda os pacientes têm dificuldade de fazer esse exame pelo SUS. Eu vi nas redes sociais vocês dois com o Dr. Coutinho na cidade de Jardim, né? Aquilo era uma campanha, como era isso? Isso, ali foi uma parceria, né, idealizada pelo Dr. Coutinho, né, e ele conseguiu 100 exames de PSA com um laboratório parceiro, que foi o Vicente Lemos, e os pacientes escolheram o exame antes, foi feito na terça, na quarta, na quinta. No sábado, ontem, pela manhã, a gente foi atender na unidade básica de saúde do município de Jardim, e por impressionante que pareça, né, foi os 160 homens. Então 100 já tinham feito o PSA, os que não tinham sido feitos PSA, os que tinham indicação, foi feito o exame do toque, acima dos 50 anos, e saíram com o pedido do PSA para fazer posteriormente, né. Desses pacientes foram em torno de 8 biópsias solicitadas ontem. E aí a gente espera e torce que junto com a secretaria do município, junto com a parceria regional, que consiga ser feitas essas biópsias para poder confirmar ou descartar os diagnósticos dos pacientes suspeitos ontem. Mas o que impressionou a gente foi a adesão dos pacientes, né? Que pelo tabu que se tem na cidade do interior, e assim, mas muitos receptivos, eles já sabiam, a maioria que iam fazer o exame, e sem, assim, rejeição quase zero. Que legal, né? É como você falou, doutor Taz, as esposas são importantes demais, as filhas, né? Que as mulheres, eles dão um empurrão, né, no marido, do pai, para fazer o exame, né? Com certeza, né? Então, esse movimento, né, esse atendimento que foi organizado por Dr. Coutinho, lá na nossa cidade natal, né, a cidade de Jardim, que a gente sempre tem um prazer muito grande de atender lá nossos conterrâneos.
Então, quando a gente chegou na unidade, tinha mais mulheres do que homens, né? E a gente, é o Outubro Rosa, né? Certeza que se os homens iam mesmo. Isso, então as mulheres têm uma importância muito grande, porque elas levam mesmo esses homens, né? E como o doutor Tiago falou, a adesão foi muito legal ontem. A gente tinha aí combinado de atender 100 homens, quando a gente chegou lá tinha 160. A gente, vamos ter paciência que a gente vai atender todo mundo. E graças a Deus todos foram atendidos. Teve um total de 8 solicitações de biópsia. E a gente fica muito feliz aí de estar proporcionando esse atendimento aí para a comunidade, né, para os nossos amigos lá da nossa cidade de Jardim. Se um desses homens, 1 ou 2 ou 3, acusar realmente o câncer de próstata e ter que fazer um tratamento, que alguns nem precisam do tratamento, mas alguns precisam, pela rede pública. Aí, no caso, eles são encaminhados, por exemplo, ao Hospital São Vicente de Paulo, que é um hospital que tem credenciamento de tratamento de câncer. Isso. É essa a opção? Isso, o Hospital São Vicente é o hospital referência da oncologia na região do Cariri. E aí sim, o paciente que tem uma biópsia confirmando a doença maligna da próstata, ele é encaminhado via Secretaria de Saúde, via Central do Estado, e aí ele consegue sim fazer seu tratamento. Se a melhor opção for a cirurgia, é feita a cirurgia, retirada toda a próstata, retirada os linfonodos, aquelas ínguas que ficam ao redor da próstata. E aí o paciente geralmente fica internado 24 a 48 horas, tem a sua recuperação. Se o ideal para o paciente, por algum problema de saúde, ele não suportar a cirurgia, for a radioterapia, também o São Vicente dispõe da equipe de radioterapia e faz o acompanhamento. Se por acaso for um diagnóstico de uma doença mais avançada, metastática, aí pode ser feita a hormonioterapia, que é o Zoladex, que faz a medicação para bloquear a testosterona. Ou a cirurgia da orquiectomia, para fazer a castração cirúrgica, para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida nesse período. Muito bem. A nossa ouvinte Claudete, ele deseja bom dia para a gente, que faz a Rádio Padre Cícero. Bom dia para você também, Claudete. Ela pede orações a vocês. Tá bom, Claudete. Todo cristão pede oração, né? Uns pelos outros. Isso é muito bom, é muito saudável. Vamos rezar um Pai Nosso por seu pedido, viu, doutora? Aliás, a Claudete, nossa amiga Claudete. Bom, temos então essa linha pelo SUS. Agora vamos falar ao outro paciente. Porque, inclusive, minha dúvida é o seguinte: porque um exame, o patologista, não é um exame caro. O laudo do patologista, ele olhar no microscópio as lâminas bem direitinho e fazer essa classificação de Gleason, não é um exame caro. É um exame em torno de R$100, às vezes até um pouco menos, talvez um pouco mais, dependendo do número de fragmentos, né? A minha dúvida é a questão da biópsia, porque para você juntar um urologista com um ultrassonografista, embora tenha ultrassonografista que faz, né, a biópsia sem a presença do urologista, né? O próprio radiologista faz, né? Mas pelo SUS já começa a complicar um pouquinho, né? Isso, na residência, né, durante o período de treinamento, algumas residências a gente é treinado a fazer a biópsia de próstata. Então eu faço lá na clínica da Urorim, em Barbalha, a gente faz com sedação, faz com um anestesista do lado, faz a sedação, o paciente dorme, é feita a biópsia, são tirados 12 fragmentos da próstata. E aí esse material é separado em 6 frascos, né? Mas é guiada pela ultrassom. Guiada pela ultrassom. Isso, quem faz somos nós mesmos. E vocês mesmos fazem, né? Isso, a gente é treinado. O nosso amigo Dr. Edgar, ele disse, tem um aparelho de ultrassom lá e ele faz, né? Justamente. Como vocês fazem. Mas pelo SUS, às vezes, não é bem assim. Ou por exemplo, vocês têm, nesse atendimento que vocês fazem pelo SUS, em Aurora, né, em outras regiões, tem um aparelho de ultrassonografia? É possível fazer essa biópsia? Nas policlínicas, né, no estado, algumas fazem a biópsia tanto da punção da tireoide como a biópsia da próstata, que é semelhante, o material é semelhante. Sim. Então o que é necessário? É ter a ultrassom, ter aquela pistola que faz a punção e a agulha da biópsia. A fazer a biópsia sem sedação é um pouco doloroso. É um local que é desconfortável, então assim, o que a gente orienta é fazer com sedação, com um anestesista acompanhando. Pelo SUS, a sedação ela é mais difícil. No Hospital São Vicente, consegue fazer algumas biópsias pelo SUS. Certo. E aí é feita a biópsia com o ultrassonografista, mas geralmente é sem sedação, mas é feita uma anestesia local no local da biópsia.
Então, assim, a biópsia em si é um procedimento relativamente simples, rápido, demora ali 20 minutos. Pode causar um pouco de sangramento e desconforto no paciente, mas são sangramentos e desconforto limitados. O paciente tendo um cuidado de tomar o antibiótico profilático e manter o antibiótico, a chance de infecções ela é bem baixa, bem reduzida. Entendi. É a nossa preocupação, né? Porque faz uma campanha e às vezes não contempla, né, quem procura. Mas tendo alguma coisa, tendo a campanha e fazendo o exame é muito importante realmente. Chegou uma pergunta, doutor Tales, bem interessante a pergunta. Bom dia para você, ouvinte. Ele parabeniza o tema. E a pergunta dele é o seguinte: o homem resolve fazer abstinência de masturbação. Não vai mais se masturbar. Isso pode prejudicar a próstata do homem? Não se masturbar e não fazer sexo perturba ou prejudica a próstata? Não. Não existe essa relação direta, né, de pacientes que não praticam atividade sexual com um risco aumentado de câncer de próstata. Então, o nosso ouvinte aí pode ficar tranquilo que não existe esse aumento. Alguns estudos até tentaram sugerir essa relação, né, de que aqueles homens que têm uma frequência aumentada de relações sexuais, que eles tivessem um risco menor de câncer de próstata. Mas é algo que não ficou comprovado, né? Então não existe essa relação, tá? E eu gostaria de aproveitar o espaço para também mandar um abraço para uma amiga aqui que falou com a gente aqui no Instagram, um ouvinte que está nos acompanhando lá de São Paulo, Sandra Fonseca, está mandando um abraço aqui para a gente e também parabenizando aí o programa. Então, um abraço para a Sandra Fonseca. E que bom que os ouvintes aí estão participando e tirando todas as dúvidas. A questão da biópsia, só complementando o que o Dr. Tiago falou, às vezes o paciente tem dificuldade para fazer a biópsia, né, por conta do problema do SUS e tudo, mas quando o paciente consegue fazer, a gente consegue dar esse suporte de tratamento para eles no Hospital São Vicente de Paulo. A gente opera lá todas as terças-feiras pela manhã, eu, Dr. Coutinho e Dr. Tiago. Então a gente opera pelo SUS, faz esse tratamento pelo SUS. Então aquele paciente que chega com a biópsia, confirmando o diagnóstico de câncer de próstata, ele vai ter sim esse suporte. Às vezes a gente tem mais dificuldade para chegar ao diagnóstico, para fazer uma biópsia, do que tratar esses pacientes, porque a cirurgia a gente consegue acompanhar esses pacientes, a gente consegue fazer, o Hospital São Vicente nos dá todo o suporte e a gente está lá. Toda terça-feira pela manhã é um turno que a gente tirou para atender somente esses homens aí, somente a população de uma forma geral do SUS, né? Porque a gente sabe que a gente que é urologista não atende só homens não, a gente atende mulheres também, né? Essa é uma outra dúvida muito frequente. Exato. Justamente, o pessoal, o urologista atende mulheres também, então a gente sabe que tem uma enorme gama de outras doenças que acometem as mulheres, que somos nós urologistas quem atendemos, né? Então, as mulheres com cálculo renal, pedra nos rins, aquela mulher com incontinência urinária, infecção urinária de repetição, e também a parte, né, oncológica do SUS, né, falando do São Vicente, né, que a gente opera lá na terça-feira pela manhã, a gente tem as neoplasias, né, o câncer de rim e o câncer de bexiga, que pode acometer as mulheres. Sim. E a gente também faz esse tratamento lá em Barbalha. A gente opera rim, opera pacientes com câncer de bexiga, então a gente faz todo esse acompanhamento. A ouvinte de São Paulo, ela está nos ouvindo pela rádio ou nos assistindo pela live? Não deixou claro, não. Ela tinha me pedido o link da rádio e aí ela já mandou outra mensagem dizendo que estava nos acompanhando lá de São Paulo, mas não falou como. Pronto, se ela botar vamos ver se ela responde FM aqui. Padre Cícero 104,5, ela pode nos assistir na live do Facebook. Legal. Agora vamos para a outra, não é a outra medicina, é a mesma medicina, mas saber onde vocês atendem para o pessoal fazer a consulta, fazer os exames e aonde vocês operam quando há necessidade, né, de cirurgia,
quando o tratamento é cirúrgico, porque o tratamento, como o doutor Tiago falou, pode ser hormonioterapia, pode ser radioterapia, né? Quimioterapia. E aí, onde é que vocês atendem? Diga aí para a população saber, os ouvintes. Então, doutor Pérez, a gente tem um consultório da Urorim, que é localizado ali em Barbalha, na rua Zuca Sampaio, número 200. Tem um WhatsApp de lá que é o 88, né, 99213-7001. A Ednália, que é a nossa atendente, que acompanha, que os pacientes gostam muito dela. Muito e bem. Dá muita atenção. Aqui em Juazeiro a gente atende na Doctor Center, ali na Lagoa Seca, na rua Tenente Luiz Tenente Coelho. E pelo SUS eu atendo aqui no Sandu, toda quarta-feira pela manhã, das 10 horas, e na Policlínica de Barbalha. E aí, em relação às cirurgias, a gente concentra mais em Barbalha, no Hospital Santo Antônio e no Hospital São Vicente. A parte oncológica geralmente é direcionada para o Hospital São Vicente, e as outras patologias geralmente no Hospital Santo Antônio, em Barbalha. Doutor, está nos mesmos locais de atendimento ou tem alguma diferença? Tem diferença no SUS, né? Isso, no particular são as mesmas clínicas, na Urorim, em Barbalha, Doctor Center, em Juazeiro, e eu faço atendimento do SUS na cidade de Aurora. E aí a gente consegue, né, fazer esse atendimento lá, e os pacientes que precisam de cirurgia, a gente traz também aqui para o Hospital São Vicente e Santo Antônio. Muito bem. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. E esqueceram algum local? Foi depois fala. Não, só que eu de 15 em 15 dias eu vou ao Pernambuco, a cidade de Oricuri e Araripina, fazer esse atendimento lá dos nossos pacientes. Muito bem, que coisa boa. Vamos ao nosso intervalo, depois a gente volta com mais. Dr. Tiago Coutinho, Dr. Thales Coutinho, médicos urologistas, Novembro Azul. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a gente vai ficando aqui juntos, conversando sobre o Novembro Azul até às 9, né? 9 horas começa a missa transmitida pela FM Padre Cícero. Nossos convidados de hoje, Dr. Tiago Coutinho e Dr. Thales Coutinho, são primos, né? São médicos urologistas, cirurgiões urologistas. E o mês Novembro Azul, ele expande, não é só câncer de próstata, é saúde do homem. Novembro Azul, saúde do homem. Para você, homem, eu também, nós, homens, imitarmos as mulheres e ir para os médicos, mesmo sem estar doente, e fazer check-up de saúde, ver se tem alguma coisa alterada, alguma coisa errada, né, na nossa saúde. E aí inclui esse exame que eles falaram aqui, Dr. Tiago e Dr. Thales, o exame de PSA, o antígeno específico da próstata. É um exame de sangue, um exame simples de sangue, que ele é interpretado conforme a idade, e quando ele está alto, exige uma investigação mais profunda, exige o toque da próstata, porque o PSA alto não quer dizer que é câncer de próstata, não. Essa próstata pode estar aumentada, pode estar inflamada, prostatite, né? Eles vão já falar sobre isso. Prostatite, ou então hipertrofia benigna, sem ser câncer da próstata. Então esse exame é muito importante, PSA, e é a partir dele que vai a consulta com o urologista, o toque e, se necessário, a biópsia guiada pela ultrassonografia. Então, Dr. Tiago Coutinho, essa questão da saúde do homem, quais são as outras doenças que o urologista trata? Dr. Thales já falou aqui sobre pedra nos rins, falou sobre câncer de bexiga, falou sobre infecções urinárias recorrentes em homens e principalmente em mulheres. Quais são outras doenças que o urologista trata? Isso, então, doutor Pérez, a gente trata também de crianças com problema principalmente da fimose, as crianças que têm o testículo não descido, que é a criptorquidia. A gente sabe que o testículo, quando está na barriga da mamãe, vem do abdômen e vai descendo pelo canal inguinal. E se por algum motivo ele não chegar até a bolsa escrotal, é necessário colocar ele lá. Então a gente faz esse tratamento. Nos adolescentes, é muito comum a questão da varicocele, que é aquela dilatação das veias que vão para o testículo, que causam dor no testículo, que causam infertilidade. Nas mulheres começa a questão da infecção urinária, também que pode acometer nessa idade. E
a questão também de torção testicular, que não é incomum nessa fase da adolescência. E aí vem as orquites, as orquiepididimite, as inflamações, as infecções. E aí vem as mais comuns, né? Que é o cálculo renal, as doenças da bexiga, da próstata, como geral, né? As doenças também sexualmente transmissíveis, os HPVs, as verrugas, a gente também faz esse acompanhamento. Os pacientes procuram muito a urologia para isso. Quer dizer, muita coisa, né? É o sistema genital. Uma parte é incomum, homem e mulher, né? A mulher tem bexiga, a mulher só não tem a próstata, né? E nem o pênis, mas ela tem a bexiga, tem a uretra, tem os rins, tem os ureteres, só não tem a próstata e o pênis, né? O resto e os testículos. Acaba evoluindo, né? Na mulher, né? Tanto a próstata acaba evoluindo. E no local dos testículos tem os ovários, né? Que aí acaba que substitui a questão hormonal, né? Muito bem. Aí o Dr. Tales, ele falou, né, da necessidade do homem procurar mesmo sem sentir nada. E aqueles que procuram, tão bom quando ao final da investigação, da consulta, dos exames, não dá nada grave, né? Você estava até nos contando de um paciente, né? Que você recebeu há poucos dias. Isso. Quero até mandar um abraço para esse querido paciente aí, que chegou bastante aflito, né? Essa semana que passou agora, numa consulta urológica, né? Achando que estava com câncer de próstata. Porque foi fazer uma ultrassonografia de abdômen total, e aí o médico ultrassonografista colocou lá que a próstata dele estava aumentada de tamanho. Então ele chegou bem apreensivo, bem receoso, com medo de estar com câncer de próstata. Então, o que a gente queria deixar aqui para os nossos ouvintes é que não existe nenhuma relação entre próstata crescida e câncer de próstata. São duas doenças completamente diferentes. A hiperplasia prostática benigna é uma doença muito comum, né? Mais da metade dos homens acima dos 50 anos terão a hiperplasia prostática benigna e não tem relação nenhuma com o câncer de próstata. E aí eu fui atender esse paciente, fizemos o exame físico, não notamos nenhuma área de endurecimento, nenhum nódulo na próstata, e aí a gente foi conversando e acalmei esse paciente, né? E ele saiu da consulta entendendo, né, que nem sempre existe essa relação de aumento prostático e câncer de próstata. Ah, Thales, mas essas duas doenças podem aparecer no mesmo paciente? Sim, o paciente pode ter um câncer de próstata e a próstata dele pode estar um pouco crescida. Ele pode ter a hiperplasia benigna e o câncer de próstata. Mas não é que a próstata crescida ocasionou, né, se transformou em câncer de próstata. Isso é uma dúvida muito frequente dos nossos pacientes no consultório. Muito bem. Antes da gente falar mais dessas outras doenças, que não é o câncer, eu ainda queria perguntar uma coisa para vocês. Vou perguntar ao Dr. Tiago. A gente, que é professor de medicina das duas faculdades, a gente fala muito sobre o INCA, né, que eles fazem estatística, e outros órgãos internacionais fazem estatística de câncer. Aí a gente costuma dizer, por exemplo, que o câncer de estômago está diminuindo no mundo, que ele é uma doença ambiental, né, infecciosa. O câncer de pulmão estava diminuindo, houve um problema agora com essa história do cigarro eletrônico, né? Está complicando. Mas é uma doença que está diminuindo no mundo. O câncer de esôfago tradicional, aquele carcinoide, né? Epidermoide, está diminuindo. Em compensação, o câncer coloretal está aumentando, o câncer de mama está aumentando. Câncer de próstata, como está? Estável, aumentando no mundo? Então, Topaz, a gente tem aí pelo INCA os dados que meio que estabilizou a incidência do câncer de próstata, né? A gente vinha em 2018 em torno de 65 mil, aí agora em 2022 70 mil, então assim, tá nessa faixa de 65 a 70 mil casos de câncer de próstata por ano. A gente sabe que como teve a pandemia, alguns casos não foram diagnosticados naquele ano, os pacientes, né, teve tudo fechado, não podia ir no consultório, não iam fazer seus exames de rotina, se não estavam sentindo nada e naquela condição os consultórios estavam fechados. Então, acabou que aumentou um pouco durante 2022 e nesse ano de 2023 essa questão do diagnóstico.
Mas como os fatores de risco do câncer de próstata, eles são fatores relacionados à hereditariedade, à raça negra, e são fatores que a gente não consegue mudar muito. Então, só a questão da obesidade, do tabagismo também, que a gente consegue interferir para mudar essa evolução. Então, a gente espera que o câncer de próstata fique nesse platô aí, nesse nível de 65 a 70 mil casos por ano. E mortalidade? Igual, está estável, está aumentando, está diminuindo? Assim, quando se faz a prevenção, quando se faz a campanha, quando os pacientes têm essa adesão, a gente espera que isso abaixe e diminua a mortalidade. Mas como eu estava vendo uns dados, em torno de 2018 era 15 mil óbitos, em 2022 16 mil. Então assim, vai ficar nessa faixa etária aí. Até porque a população está vivendo mais, os homens estão vivendo mais um pouco, né? Isso, com certeza, né? A expectativa de vida aumentando, a gente consegue mais casos. E mais morte, infelizmente, né? Também. Isso. E a gente sabe que o homem vive menos do que a mulher, né? Em torno de 7 anos a menos, né? E já porque não se previne, já porque não se cuida e deixa para procurar quando já está sentindo sintomas de última hora, né? É mesmo, viúva tem muito, viúva tem pouquinho, né? Ou morre mais cedo, pouquinho. Mas vamos, doutor Tales. Eu acho que a infecção urinária talvez seja a coisa mais frequente entre as queixas urinárias, né? Porque a litíase é muito frequente, mas nem sempre ela perturba. Tem gente que tem litíase e nem sabe, né? Descobre quando faz um ultrassom, né? E as outras doenças, vocês falaram aí, hipertrofia prostática, comum no homem de idade. Agora, a infecção urinária é muito comum, principalmente na mulher. Por que tem mulheres que têm tanta infecção urinária e outras nem tanto? Isso, né? A gente sabe que as mulheres... É um motivo bem frequente de consultas, que é a infecção urinária. Elas chegam, às vezes, já passou por vários médicos, já tomou vários antibióticos e sempre fica tendo infecção urinária de forma recorrente. Isso acontece por conta da anatomia da mulher. O canalzinho por onde a mulher urina, que a gente chama de uretra, ele é bem mais curto na mulher, é em torno de uns 4 centímetros. No homem, tem toda a uretra peniana, até chegar na bexiga, tem em torno de 20 centímetros. Então, para a bactéria que está ali no meio externo chegar na bexiga causando infecção urinária no homem, é bem mais difícil do que na mulher. Na mulher, a gente sabe que existe ali uma colonização bacteriana na área externa, né? E a mulher, qualquer mudança hormonal, qualquer mudança do pH vaginal, já pode predispor à infecção urinária nessas mulheres. Então, o que a gente orienta é que as mulheres sempre tenham uma hidratação muito boa, né? Então, a gente orienta que as mulheres bebam bastante água, porque o xixi, né, o ato miccional é a principal forma de proteger essas mulheres, tá? Então, a gente orienta também que essas mulheres sempre façam xixi depois das relações sexuais, tá? Sim. Não que a relação sexual vá causar infecção urinária, não. Mas ali durante o ato pode acabar predispondo que essas bactérias vão para a bexiga, e se a mulher não urinar depois da relação sexual, ela pode ter um risco aumentado de infecção bacteriana, né? Da infecção urinária. Quando a mulher tem infecção urinária de repetição, que é aquela mulher que tem mais de 3 infecções no ano, essa mulher já tem indicação de fazer uma profilaxia, onde a gente entra com medicações, entra com antibiótico profilático, para que essas mulheres parem, né, de ter infecção urinária e tenham uma vida normal, porque a gente percebe algumas mulheres bem aflitas, com ansiedade, por conta de uma infecção urinária. Ah, doutor, não aguento mais, toda semana estou com ardência para urinar, com gotejamento, indo ao banheiro várias vezes ao longo do dia. Então a infecção urinária na mulher é muito mais frequente que no homem, né, por conta dessa anatomia. E isso, existe uma inversão dessa frequência quando a gente pensa em crianças, porque o menino, né, o menino e a menina, existe uma doença muito prevalente nos meninos, né, ali até os 10 anos de idade, que é a fimose, né, que é aquela pelezinha do pênis, que os pais têm dificuldade de retrair a pele para fazer uma limpeza adequada da glande. Então, esses meninos com fimose, eles têm um risco aumentado de infecção urinária. Então, existe essa inversão aí.
E a urologia é essa especialidade, né, muito ampla, que a gente tem um maior prazer aí de atender as diversas idades, né? A gente atende desde da criancinha, do bebê, até mesmo gestantes que descobrem ali no ultrassom uma dilatação no rim do bebê, elas vão para consulta, os adolescentes, né? Como o Dr. Tiago falou, todas as patologias que podem acometer os meninos ali por volta dos 14, 15 anos, a gente orienta a limpeza do pênis, né? A limpeza da glande, porque a gente sabe que a gente vive em uma região que infelizmente é muito pobre, doutor Péricles. Então, a gente enfrenta, né, e trata uma outra coisa que a gente nem falou ainda aqui, que gostaria até de tocar no assunto, que é o câncer de pênis. Tá? A gente vive no Nordeste, e o Nordeste é a região do Brasil onde a gente tem um maior número, a maior incidência de câncer de pênis. E isso somente por conta do baixo nível socioeconômico e por conta da questão educacional, realmente. Sim. Os homens, às vezes, têm aquela fimose, aquela pele que não consegue retrair para fazer a limpeza, acaba evoluindo ali com muita sujeira no local, aquela feridinha que aparece no pênis que não cicatriza, e aí quando a gente vai ver, o paciente só procura um atendimento quando ali já está algo mais avançado, e aí a gente faz o tratamento cirúrgico, faz uma penectomia parcial, a retirada parcial do órgão, e até mesmo em alguns casos mais graves a gente tem que fazer a penectomia total. Então, é algo também que a gente tem que lembrar para os nossos pacientes, né? A questão do câncer de pênis. E atendemos mulheres também, né, com as diversas patologias que podem acometer as mulheres, e os homens depois dos 45 anos, que eles já têm esse cuidado maior aí, tanto da próstata como da questão hormonal, né? A gente vê hoje os homens mais preocupados também com essa parte. Doutor, eu quero saber como é que está a minha testosterona, quero me manter ativo sexualmente, porque as mulheres se cuidam, vão para a academia, é cultural que as mulheres sempre ali, todo ano, passem na ginecologista, e graças a Deus hoje a gente tem os homens também se cuidando mais, procurando mais essa consulta, e essa parte hormonal é outra parte que a gente acompanha também aí na saúde do homem. Muito bem, então vocês vão já falar mais um pouquinho sobre essa questão hormonal, que a gente está vendo aí um pool, né? Muita gente tomando testosterona, até mulheres. Isso. Aí o negócio pode complicar. Mas, doutor Tiago, uma pessoa está com pedra nos rins. Descobriu no ultrassom, então porque teve uma dor e terminou fazendo ultrassom. Aí ele fica na dúvida, eu vou para um urologista ou eu vou para um nefrologista? Quando que a pessoa deve ir a um nefrologista e quando que deve ir a um urologista? Pronto, pessoal, uma pergunta bem pertinente, porque os pacientes têm muito essa dúvida, né? Como também tem a dúvida de procurar o urologista ou o proctologista. Também. Né? É outra dúvida. É outra dúvida. Essa é mais fácil de explicar até, proctologia e urologista. Agora, nefro e uro, os dois tratam de rins. Como é que fica? Isso, então, vamos explicar ao pessoal. O urologista, por formação, ele é um cirurgião geral. Então, o urologista é quem opera e faz as cirurgias do rim, dos cálculos e de toda a parte cirúrgica. O nefrologista, ele é um médico clínico e que fez a nefrologia, e aí trata da parte dos néfrons, da parte da hemodiálise, da parte do transplante renal, aquela outra parte. Quando o paciente tem cálculo renal, se é o primeiro cálculo dele, se ele tem uma indicação cirúrgica, se é um cálculo acima de 6, 7 milímetros, no início ele procura um urologista para poder ser indicado um tratamento, se necessário, cirúrgico, fazer o tratamento. E aí, após resolver esse problema, ele é encaminhado para o nefrologista para fazer o acompanhamento e evitar que novos cálculos se formem. Faz uma investigação metabólica, vê de que é feito esse cálculo renal, e aí o nefrologista vai acompanhar e dar orientação para que não tenha recidivas depois. Então, são parecidos, mas a função é diferente, né? Então, o urologista é o responsável pela parte cirúrgica desses casos. Já proctologista e urologista é mais fácil de explicar. Explica aí então, pessoal. O urologista, a gente cuida da parte da próstata. Então, quando a gente faz o exame, a gente faz direcionado para a próstata. Mas é muito comum os pacientes procurarem o urologista por ter problema de hemorroidas, fissuras, ou então alguma lesão no reto. Então, o proctologista, ele faz a função do intestino. Então, a parte de hemorroida, fissuras, é com o proctologista.
Mas sempre chega, a gente sempre acompanha, sempre vê, sempre avalia e depois encaminha. E aí eu ia falar dois casos bem interessantes em relação a essa parte que o Thales falou, da nossa região ser muito simples e ser muito aparente. Teve uns 2 anos atrás, a gente recebeu um paciente novo, jovem, de 20 anos, e o cara estava em hemodiálise por conta de uma fimose. Puxa. Então assim, ele parou o rim, parou de funcionar Deus. por conta de uma fimose. Ele veio com a cistostomia e o problema dele era só uma fimose. Caramba. Aí, assim, depois que fez a cirurgia, fez a postectomia, ficou urinando, saiu da hemodiálise em 2 dias e não precisa, ficou bom. Pensou. Então, assim, pra gente ver o nível que é onde a gente tá, né? Mas, e outra coisa em relação à testosterona. Sim. Existe muita dúvida da testosterona e o câncer de próstata. Então, vamos lá, a testosterona não causa câncer de próstata. Agora, os pacientes que tomam testosterona de uma maneira indevida, de uma maneira irregular e sem ter um acompanhamento prévio, se o paciente já tem no exame do toque, alguma lesão, alguma suspeita, a testosterona ela estimula o câncer de próstata. Ah, sim. Então, ela não causa, mas se o paciente tiver alguma coisa, ela vai estimular. E aí estimula muito e rápido. Porque esse tratamento hormonioterapia, que é um dos tratamentos, é ao contrário, né? Bloquear a produção, né? Testosterona. Isso. Quando a gente faz a indicação da hormonioterapia, a doença já não está mais localizada na próstata. Sim. Ela já saiu da próstata, já está em todo o organismo, principalmente no osso. Então ela é estimulada pela testosterona. Então é feito o bloqueio para um tratamento sistêmico. E aí, se o paciente tem uma lesão na próstata, que não fez uma investigação e está tomando a testosterona, então ali a doença vai evoluir de uma maneira bem mais rápida. Muito bem. Tem um caso aqui que você falou, parece que foi o doutor Tato, falou sobre a criptorquidia. Isso, a tem um caso aqui. criptorquidia, né? É alguma dúvida? É assim, a Rosinha, nossa ouvinte Rosinha, Roseli, ela diz que o filho dela nasceu com o testículo perto da virilha. E aos 3 anos ele fez a cirurgia, né? E colocou no local, no testículo. Ele quer saber se precisa fazer acompanhamento médico, porque agora ele já está com 18 anos, não, com 16 anos, e precisa fazer esse acompanhamento médico mais do que... Porque a pessoa com 16, 17, 18 anos não se vai muito no médico, né? Mas ele, por ter feito essa cirurgia, precisa de um acompanhamento? Ah, sim. É muito importante o acompanhamento desses pacientes que tiveram, né, esse testículo que não desceu para a bolsa, né? Então é o que a gente chama de criptorquidia. A gente sabe que os testículos, durante o desenvolvimento, né, eles são mais altos e aí a criança vai crescendo e o testículo vai descendo para a bolsa escrotal. Se ele precisou fazer cirurgia, é porque o testículo não teve esse desenvolvimento completo, totalmente normal, né? Parou ali na região da virilha e aí teve que fazer a cirurgia levando esse testículo para a bolsa escrotal. Então a gente tem que fazer o acompanhamento desse testículo, porque a gente sabe que mesmo após a cirurgia, existe, né, o risco desse testículo atrofiar, desse testículo ter uma lesãozinha nodular, cistos. Então a gente precisa acompanhar, orientar o paciente que ele deve fazer a autopalpação dos testículos, assim como as mulheres têm que fazer a palpação das mamas. Os homens, não só os que tiveram criptorquidia, mas todos os homens, principalmente ali dos 15 aos 40 anos de idade, devem fazer a palpação dos testículos, porque a gente sabe que é nessa fase onde existem uma maior incidência de câncer de testículo. E o câncer de testículo é aquele caroço, aquele nódulo mais endurecido no testículo, que o próprio paciente, ali no banho ou está deitado, ele pode fazer essa palpação e ir buscar essa consulta, né, onde a gente vai solicitar exames para investigar do que é que se trata. Se é só um cisto de água, que na maioria das vezes é só um cisto, que a gente faz só o acompanhamento, mas existe sim um câncer de testículo, que é muito importante a gente fazer o diagnóstico na fase inicial. Porque o câncer de testículo ele é bem agressivo, ele é mais agressivo do que o câncer de próstata. Como o doutor Tiago falou, o câncer de próstata ele é indolente, ele demora alguns anos até vir se manifestar. E o testículo não, descobriu aquele nódulo, descobriu aquele caroço, a gente tem que fazer a intervenção, tem que fazer a cirurgia.
Então, a nossa ouvinte aí, ela pode ficar tranquila, o filho dela fez o tratamento correto, levando o testículo para a bolsa escrotal, mas sim, deve fazer o acompanhamento como um homem qualquer, como se ele nem tivesse feito cirurgia. Então, os pais, às vezes, ficam apreensivos, né? Ah, doutor, tem que operar, meu filho tem 2 anos, 3 anos, mas se o testículo está alto, se o testículo não desceu para a bolsa escrotal, existe uma indicação absoluta de cirurgia. Porque a gente sabe que o testículo é naturalmente para ele viver na bolsa escrotal. Ali ele tem uma temperatura ideal para ele se desenvolver normalmente. Quando ele fica mais alto, na região inguinal, na virilha, ou mesmo na região abdominal, às vezes alguns pacientes têm esse testículo dentro da barriga. Não pode. Por quê? Porque a criptorquidia, que é esse testículo mais alto, é um dos principais fatores de risco para câncer de testículo. Então a gente tem que fazer a cirurgia, tem que achar o testículo, né, para ver se a gente vai manter aquele testículo tentando levá-lo para a bolsa escrotal ou se a gente vai fazer ali de repente uma cirurgia em 2 tempos, porque às vezes o testículo ele também com uma cirurgia só não consegue chegar na bolsa escrotal. E alguns pacientes também já têm aquele testículo muito atrófico, muito atrofiado, porque demorou muito tempo para operar. E às vezes não tem mais condições de manter aquele testículo. Então a gente faz a orquiectomia, que é a retirada daquele testículo que já está atrófico, para evitar que esse paciente futuramente evolua com câncer de testículo. A Roseli complementou dizendo que o médico que fez a cirurgia dele indicou que ele fizesse acompanhamento até os 18 anos, ele está com 16, ela está em dúvida se para com os 18 ou continua indo para o urologista de vez em quando. Mantém esse o acompanhamento, né? Já o nosso amigo Leite, do bairro Aeroporto, ele ficou impressionado com o que o Tiago falou do caso da hemodiálise de um paciente que tinha fimose. E ele ficou curioso, se poderia falar como ocorreu esse caso do paciente que teve que fazer hemodiálise por causa de fimose. Por que isso aconteceu? Então, só dar uma explicação. A fimose é uma doença muito prevalente, muito comum nas crianças que a gente tem. O que a gente sempre orienta? Aguarda até os 4 anos, que é para conseguir expor a glande e fazer uma boa higiene no local da glande, no pênis. Alguns pacientes, a fimose, a pele fecha e começa a causar uma dificuldade para urinar. Então o paciente ele fica escondendo, fica negando, às vezes não tem uma orientação, não tem um conhecimento e vai começando a ter o jato da urina mais fino. E aí a bexiga vai começando a fazer mais força para urinar. E aí, com o tempo, às vezes tem infecções associadas, tem balanopostite, que é a inflamação daquela pele, e a pele vai engrossando e vai fechando cada vez mais o canal da urina. O que aconteceu com esse paciente é que ele não urinava por conta da fimose. Então a pele era aumentada, tinha muita pele, tinha infecção naquele local, tinha tido episódio de infecções e a pele ficou bem endurecida e fechou o canal da urina. Então esse paciente ele fez uma insuficiência renal pós-renal. Então depois do rim tinha uma obstrução para ele urinar. E aí com o tempo a bexiga foi fazendo força, o rim foi fazendo força e de uma hora para outra a urina travou. Ele não urinava mais. E aí o pessoal não conseguia passar uma sonda e ele não urinar demorou, era um paciente de uma cidade mais longe aqui do Cariri e acabou que ele entrou, acho que fez uma sessão de hemodiálise, aí foi passada uma sonda e depois foi feita a cirurgia da fimose. Então essa insuficiência renal foi pós-renal, que pela obstrução, a pedra do rim também pode fazer isso, né? Uma pós-renal, pode levar a insuficiência renal, né? Isso, por isso, agora assim, a pedra, para causar uma insuficiência renal, ela tem que ser dos dois lados, bilateral. Ah, sim. Porque se tiver um rim funcionando bem, ele vai dar de conta. O outro dá de conta, vai né? manter. Mas se tiver, ou então a pedra for para a bexiga e travar o canal da urina, né, lá embaixo. Mas é menos incomum, né? Então, geralmente o cálculo renal, ou o paciente já tem um rim atrofiado e aí está com cálculo no outro rim, ou ele só tem um rim, né? Nasceu com um rim só e aí pode dar insuficiência renal por conta de cálculo renal. E já que você falou de insuficiência renal, tem essa pós-renal, tem a verdadeira, que é tubular mesmo, né? Necrose. E tem a pré-renal. A pré-renal dá muito em pacientes que ficam desidratados, né? Mas ele é reversível, não é isso? Isso também. A pré-renal é por falta de uma hidratação adequada, por falta de um sangue chegando lá no rim, né? De uma maneira adequada. Isso. A renal, geralmente, por conta de anti-inflamatórios, alguns nefrites, glomerulonefrites, o diabetes, a hipertensão.
acaba acarretando. E as pós-renal é mais relacionada com a nossa parte da urologia, que aí são as obstruções do trato urinário, seja pela próstata, por uma hiperplasia prostática, seja por cálculo, seja comum que a gente vê muito aqui, é CA de colo uterino em mulheres que evoluem, que não tem um diagnóstico cedo e acaba obstruindo os uretérios lá embaixo, e assim é uma pena muito grande que essas pacientes com CA de colo uterino podem entrar até em hemodiálise por conta disso. Muito bem, e nosso amigo George do Crato, ele dá bom dia a todos, para você também, George. Ele diz, doutor Tales, que teve um probleminha no testículo esquerdo, o qual subiu até a altura da bexiga no canal e teve que fazer uma cirurgia. Segundo o médico, houve um encarceramento do testículo. E esse problema, ele quer saber se pode causar alguma infertilidade e se pode causar um risco maior de câncer de testículo. Então, o nosso ouvinte, George, pelo que ele descreveu aí, doutor Péricles, muito provavelmente ele deve ter tido o que a gente chama de torção testicular, tá? Então, a torção testicular é quando o testículo ele gira em torno do próprio eixo. É comum acontecer em pacientes que estão entrando ali na adolescência, tá? Não tem nada que predisponha a torção testicular. Às vezes o paciente está dormindo e acorda com aquela dor no testículo e vai para a emergência, e trata-se de uma urgência urológica. Se o paciente está bem, não está sentindo nada, e de repente ele começa com aquela dor grande no testículo que não alivia, ele tem uma urgência para correr ali numa emergência, para ser feito esse diagnóstico de torção testicular. A gente sabe que o testículo ele tem um canal, né? Ele tem um canal por onde passam os vasos para fazer a nutrição do testículo. Alguns pacientes têm esse testículo um pouco mais solto. E aí eles têm uma tendência maior a girar sobre os vasos. E aí essa torção do testículo acaba obstruindo a passagem de sangue para o testículo. O homem começa a sentir dor e, se não for operado num prazo ali de 6, 8 horas do início da dor, existe uma chance muito grande do paciente ter que retirar o testículo, né, de fazer uma orquiectomia. O ideal é a gente operar esses casos de torção testicular bem rápido, antes das 6 horas do início da dor, que a gente faz a exploração daquela bolsa escrotal do testículo e faz a destorção, né, como se fosse fazer uma correção cirúrgica daquela torção para que o sangue volte a circular pelo testículo. Se o testículo passa muito tempo sem chegar sangue nele, infelizmente acaba se tornando isquêmico, né? Preto, escuro, inviável, e aí a gente não dá para manter e tem que tirar o testículo. Em relação à questão da fertilidade, se no caso, né, do nosso ouvinte tiver ocasionado, né, tiver na cirurgia retirado um dos testículos, feito a orquiectomia, ele pode ficar tranquilo, ele vai conseguir ter filhos, vai manter a fertilidade, desde que o outro testículo seja saudável, né? Então, a torção testicular tem 2 cenários. Um, quando o paciente consegue operar de forma rápida, conseguindo manter ali o testículo no local, a gente dá um pontinho ali, faz uma correção para que esse testículo ele não gire novamente em torno do eixo dele. E em alguns casos mais avançados, a gente, que infelizmente é a maioria dos casos, o paciente acha que é uma dorzinha besta ali no testículo, não procura o urologista, quando vai já está com 3, 4 dias de torção testicular. Então não tem o que fazer, tem que fazer a retirada do testículo, infelizmente, e aí é mais uma orientação aí para os nossos adolescentes, pais, para ficarem atentos, né? Essa dor testicular de forma aguda, sem nenhum trauma, a gente sempre tem que pensar ali na questão da torção testicular. Muito bem, vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para os médicos urologistas, Dr. Tiago Coutinho, Dr. Tales Coutinho. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, Novembro Azul. Daqui a pouquinho a missa, não esqueci não, viu? Daqui a pouco a gente libera para a missa que é transmitida pela FM Padre Cícero no Santuário de Sagrado Coração de Jesus. Estamos aqui, tem uma pergunta, tem mais uma pergunta aqui, tem sim.
Deixa eu localizar aqui a pergunta, que eu me perdi aqui. É pelo Instagram? Não, é pelo WhatsApp da rádio. Então, aqui está. Então é o seguinte, doutor Tiago. Bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Eu gostaria que doutor Tiago perguntasse para ele mais sobre a fimose, que ele já falou, queria saber mais. Porque ele, o Luciano, fez uma cirurgia de fimose. Só que ele diz que a glande, né, a cabecinha do pênis, ficou um pouco puxada para baixo. Ele quer saber se tem como fazer outra cirurgia reparadora. Bom dia, Luciano. Então, a fimose, ela é aquela pele que fica por cima da glande. Geralmente, quando a gente faz a cirurgia, a intenção é a gente remover toda aquela pele e deixar a glande com boa exposição. Qual o principal motivo? Fazer uma boa higiene do local. A fimose é um fator de risco para o câncer de pênis. Quando você faz a boa higiene, você está resolvendo o problema principal. Alguns pacientes, né, na adolescência, acabam que quando tem a fimose, eles têm alguma dificuldade para ter relação, principalmente quando tem ereção. E aí a outra indicação da cirurgia é trazer esse conforto. Precisa ser examinado, precisa ser avaliado para saber como é que está a questão do meato uretral, que é o canal onde sai a urina. A gente sabe que tem alguns meatos que tem um pouco de pós-pário, eles são um pouco para baixo. Se o meato for aberto e não fizer esforço para urinar, não tem uma indicação, né, de necessidade para fazer uma correção cirúrgica daquele local. Pode ser mais uma correção estética, mas não tem uma indicação se o meato estiver aberto, estiver amplo e não tiver dificuldade para urinar. Entendi. Muito bem. Então, Luciano, você está com dúvidas, você vai para o urologista, né? Vai para o urologista, se for o mesmo que lhe operou de fimose, se for há pouco tempo, não sei se foi na infância ou se for agora, deve ter sido há pouco tempo, né? Você vai lá, conversa com ele e vê o que pode mais ser feito, né? Uma coisa que vocês falaram aqui, que chama muita atenção, talvez até eu tenha esse problema, é a hipertrofia prostática benigna. É quando a próstata de fato cresce. Esse seu paciente jovem talvez tenha sido um pouco de falha na medição da ultrassom, porque ele não tem ainda a idade para a próstata crescer, né? Menos de 40 anos, né? Mas isso é muito comum, como vocês disseram, pessoas com mais de 50 anos, a hipertrofia prostática benigna. Aí, qual o tratamento, doutor Tales, da hipertrofia prostática benigna? É sempre cirurgia? Tem remédio? Existem comprimidos que pode tratar? Ótima pergunta, doutor Péricles. Então, a resposta é: o tratamento da hiperplasia prostática benigna quase nunca é cirúrgico. Mais de 90% dos pacientes que têm a próstata crescida, eles respondem muito bem à medicação. São medicações para relaxar a musculatura da próstata, para melhorar o padrão como esse paciente está urinando. Então, aquele paciente que está tendo dificuldade, o jato fraco, acordando várias vezes à noite, a gente avalia, faz todos os exames, está com a próstata crescida, não é porque deu crescimento na próstata que você vai operar. Não, a primeira linha de tratamento é medicação. São medicações que a gente utiliza. Existem medicações, comprimidos, que o paciente toma aí durante um período de 6 meses, que diminui o volume da próstata em até 30%. E aí evita que esse paciente vá fazer uma cirurgia. Tá? Então, como você falou, né, esse paciente mais jovem aí, que teve esse aumento prostático, é raro de acontecer, mas pode sim. Alguns pacientes têm uma sensibilidade maior à testosterona, os receptores de testosterona, e acaba tendo uma predisposição a essa hiperplasia da próstata. Mas o mais importante, para deixar aqui esse recado para os nossos ouvintes, é que eles entendam que não existe relação entre crescimento benigno da próstata e câncer de próstata. E também não existe uma correlação direta entre o tamanho da próstata e a gravidade dos sintomas. Às vezes você atende o paciente que a próstata cresceu 4 vezes. Ou seja, o normal ali é que o paciente tem uma próstata em torno de 25 a 30 gramas. E aí você atende aquele paciente, faz o exame físico, faz o toque, avalia a ultrassonografia, o paciente aumentou a próstata, passou de 30, foi para 120. E aí a gente pergunta: o senhor urina bem? Esse doutor, urino bom demais, não acorda à noite, o jato tem pressão,
tudo. Enquanto alguns outros pacientes, a próstata dobra de tamanho, vai para 60 e o paciente já está muito sintomático. Então isso depende muito da musculatura lisa da próstata do paciente. Às vezes tem uns pacientes que têm essa musculatura mais rígida e tem mais sintomas. Mas o mais importante é saber que a minoria dos pacientes vai precisar cirurgia. Mais de 90% vão tratar somente com medicação. Muito bem. Melhor remédio que cirurgia em último caso. Embora é o que vocês fazem mais na vida, é operar o povo. Tem que operar quando precisa realmente. Tá certo. Vai ficar com problema é pior, né? O Paulo Luiz, nosso ouvinte, ele diz, doutor Tiago, que segura muito o xixi quando está dormindo. E aí quando ele não aguenta mais segurar e vai urinar, o jato vem diminuído. E está perguntando o que é que pode ser isso, é o que foi explicado agora, né? Isso. Já tem que ser avaliado, mas o principal motivo de causar isso aí seria o crescimento benigno da próstata. Aí eu não sei qual que é a idade do senhor, mas se já está naquela faixa etária dos 50 anos, precisa procurar um médico para poder avaliar, para poder examinar. Na maioria das vezes uma medicação resolve, ajuda e não precisa intervir. Mas é necessário fazer o exame do PSA, fazer o exame do toque para poder avaliar melhor. Outra causa que pode causar é a infecção urinária, pode dar esse desconforto, essa dor, essa diminuição do jato. Outro motivo é um estreitamento do canal da urina, que é a estenose de uretra, pode justificar essa sua queixa. Outro motivo, o diabetes, quando está desregulado, pode causar essa predisposição para urinar e até diminuir a força da bexiga de contrair e conseguir eliminar de maneira satisfatória a urina. Muito bem. Então, várias causas, você precisa fazer uma avaliação urológica. Doutor Tales, o nosso amigo Jairo Lemos Leite, ele é de Santa Catarina, Braço do Norte, tem 58 anos. À noite ele levanta várias vezes para urinar e com pouco o jato não tem muita força. Ele fez o PSA e disse que está tudo bem, está normal. Quais os outros procedimentos que ele tem que fazer para confirmar a causa desse problema? Pronto. No caso do nosso amigo aí, de 58 anos, a gente tem que pensar em duas possibilidades. Uma é o crescimento benigno da próstata. Então imagine que o canal por onde a gente urina, ele passa por dentro da próstata. Mais da metade dos homens acima dos 50 anos terão a hiperplasia prostática benigna. A próstata cresce e aí acaba comprimindo o canal por onde a gente urina. Sim. Então o paciente ele tem a sensação que não consegue esvaziar a bexiga, ele tem um jato fraco e acorda várias vezes à noite para urinar porque sempre sobra um restinho de urina dentro da bexiga. E a outra possibilidade que a gente tem que pensar nesse caso é a diabetes, né, descompensada. Aquele paciente que tem diabetes e não toma as medicações. Isso é muito interessante porque às vezes o paciente chega achando que está com um problema na próstata, quando a gente vai ver é só a glicemia, né? É só o açúcar que está descompensado, né? A diabetes que está descompensada. E a diabetes descompensada, ela causa todos esses sintomas como se o paciente tivesse um problema na próstata. Principalmente os sintomas irritativos, ou seja, ardência para urinar, uma frequência aumentada de ida ao banheiro e urge incontinência, que é aquela vontade imperiosa. Às vezes o paciente está com a diabetes tão descompensada que ele tem a urgência e ele nem consegue segurar o xixi e faz o xixi na calça ali. Então, para esse nosso ouvinte aí, tem essas duas possibilidades. Ou hiperplasia prostática benigna ou diabetes de forma descompensada. Muito bem, eu quero agradecer a vocês, doutor Tiago, doutor Tales. Doutor Tiago, obrigado, viu? Você ter vindo falar tanta coisa importante. Conto com vocês futuramente para voltar a falar outras datas. Vai ter muitos novembros azuis e também tem uma outra data aí, se eu não me engano, esqueci o mês, que também tenta fazer uma conscientização do homem, de saúde do homem, né? Fora novembro. A gente tem o Maio Vermelho também, que chama a atenção do câncer de bexiga, né? Que é uma doença que não dá para esperar. É uma doença que, quando tem o diagnóstico, tem que fazer o tratamento da maneira mais rápida possível. Exatamente. Pois obrigado, viu? Valeu, foi bom demais. Obrigado, a gente agradece o convite. Está sempre à disposição para trazer informação sobre a saúde do homem, para trazer informação
de maneira geral. Também a gente agradece o espaço em relação à questão do transplante renal, que a gente sempre tem lutado para retornar. Naquela época que foi feito 280 transplantes, junto com o Dr. Coutinho, o Dr. Gilberto. E aí a gente está nessa luta de querer retornar essa ação. Transplante de rins no Cariri, ou se voltar seria muito bom, né? Tem muitos pacientes que precisam, né? Estão na fila da hemodiálise, muitas vezes vão para Fortaleza para poder conseguir a cirurgia. É uma cirurgia que é muito gratificante para o médico que faz também, é uma cirurgia muito bonita. E a gente tem aí nessa luta para poder retornar. Quem sabe um dia, né? Vocês, junto com o Dr. Coutinho, né? Dr. Valência, essa turma toda da Urinefro, conseguir novamente, né? Dr. Thales, meu ex-aluno. Aquela turma muito boa, turma sua. Eu tinha alguns assim, algumas e alguns que eu dizia, esses vão longe, viu? Não vou levantar muita bola deles, senão eles vão pensar que eu tô... Mas a gente sabe, a gente entende, a gente tem muito orgulho do que vocês se transformaram. Vocês chegam inseguros na faculdade, na semiologia, mas depois é muito bonito ver a formação, o crescimento, o desenvolvimento, como diz aquela história, né? Superando os mestres, né? Parabéns, viu, Thales? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, doutor Péricles. É uma grande satisfação estar aqui, agradecer a esse espaço, né, da Rádio Padre Cícero. Muito bom, aquela turma realmente da UFC, né, a T8, muitos dos nossos colegas, né, estão aqui trabalhando no Cariri, em todas as especialidades, viu? Então é muito gratificante, muito bom. E a gente é um reflexo, né, dos nossos professores, né? O senhor foi sempre muito querido lá na nossa turma. Então, um grande abraço, muito obrigado. Quero dizer que a equipe Urorim, eu, Tiago, doutor Coutinho, doutor Roberto, estamos sempre à disposição aí para trazer informações para a população. Um grande abraço. Eu que agradeço, foi bom demais esse programa. Agradeço também ao Carlos Eduardo aqui conosco sempre. E você ouvinte, né? Você ouvinte é a razão do nosso programa, viu? Próximo domingo vai vir outro urologista, nosso querido Dr. Edgar Ferreira, né? Dr. Edgar é nosso companheiro, nosso amigo de muitos anos, e ele se comprometeu de vir domingo que vem também, no Novembro Azul. Pois é, vocês vão ficar agora com a missa, né? Toda a programação da FM Padre Cícero. Eu desejo um domingo de paz, um domingo do Senhor, né? E uma semana com realizações. Um abraço para todos.